Muito bem, tivemos alguns probleminhas aqui, mas já estamos de volta. E para falar da partida Vasco e CSA, nós já fizemos um comentário prévio, o Rodrigo Alonso também fez o dele. Vamos chamar aqui o Dinoel Santana, o primeiro e único. Vamos lá, Dinoel. Olha, pessoal, eu vou abordar o assunto que é o assunto que mais nos revoltou, né? Eu não entendo essas coisas. Esse VAR, quando eu digo VAR para o inferno, não é à toa, né? Eu tenho ouvido alguns comentários, e muito justificadamente, que esse negócio de VAR, daqui a pouco mais, com essas apostas internacionais, já quantas vezes aconteceram manipulações de resultados na Itália, não é? Muito, lembrem-se, o Paolo Rossi foi suspenso por causa de uma situação dessa. E, olha, esse negócio me cheira um pouco mal. Porque, de fato, o que vai acontecer? O VAR, daqui a pouco, vai manipular os resultados. Se no jogo do Vasco, com o Palmeiras, um lance daqueles do Castan, pulou, impulsionou o corpo com os braços, que é natural, qualquer um faz isso. Aí a bola bate na mão e o juiz pimba, pênalti. E contra agora, o jogo do Vasco? Foi um lance absolutamente semelhante. E não houve pênalti a favor do Vasco. Agora, o Yuri já falou isso no início, e é uma grande realidade, né? Nós não podemos abrir mão de São Januário, não é? O Vanderlei falou e é uma realidade. Se aquele lance tivesse acontecido em São Januário, com a pressão do Caldeirão, com a pressão dos nossos torcedores, com toda certeza o pênalti teria sido marcado. Então, falar do jogo em si, de fato, o Vasco jogou muito mal. Apresentou, os jogadores têm corrido, tal, mas tem aquele dia que a coisa não flui, não anda bem, não é por má vontade, muito pelo contrário, eles estão se empenhando bastante, mas a bola, sabe, o futebol é mais ou menos assim. Na primeira dominada de bola, o jogador sabe se ele está bem no jogo. A bola vem para ele, dominou, ela fugiu um pouco, tentou dominar, ela fugiu um pouquinho, ele, já não estou bem. E isso é o psicológico. O Vasco não foi bem nessa partida. Mas, olha, eu continuo com muita esperança, acho que vamos subir bastante na tabela, muito embora eu esteja... eu estou observando que os outros times também estão se contratando, se reforçando, não estou vendo isso no Vasco, infelizmente, mas, de qualquer maneira, eu tenho a esperança de que vamos almejar lugares melhores. Eurico Vive. Ok, meu caro Dinoel. Vamos agora, então, já que tratamos do primeiro assunto, que foi o futebol, falar da reunião última do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Vasco da Gama, ocorrida na quarta-feira, dia 31 de julho. O pedido da reunião foi feito por mim ao presidente do Conselho Deliberativo em exercício, Sérgio Tavares Romay, e um dos objetivos ali era clarificar a questão envolvendo o sócio geral do Clube de Regatas Vasco da Gama, aquele que tem um débito superior a 3 meses, conforme diz o estatuto, em que ele, como também diz o estatuto, fica na condição de desligado. E aí a grande questão, o grande questionamento que eu fiz na ocasião foi exatamente aquele que versa sobre o artigo 42. Eu estou procurando aqui, vou lê-lo mais uma vez para o público ouvinte do Casaca no Rádio. Artigo 42. O sócio desligado é exatamente o sócio geral. Por se achar em débito com o clube, não será readmitido sem prévia liquidação da importância devida corrigida aos valores vigentes. Então, o artigo 42 não diz que ele não poderá ser readmitido, não diz, não tem nenhum parágrafo, inciso, alguma observação de que isso depende da vontade da diretoria administrativa, depende da vontade do vice-presidente de comunicações, e era obrigação nossa, evidentemente, fazer com que fosse dito ao Conselho Deliberativo do Vasco que o estatuto não estava sendo cumprido. Eu fiz questão de fazer uma explanação de cerca de 10 minutos, levei inclusive um material em PowerPoint para mostrar as situações que ocorreram em relação a isso.
inclusive as duas situações inerentes ao Felipe Abranches Demier e Marco Aurélio Pérez, que eu já falei nesses programas aqui em outras ocasiões, que estavam no decorrer do terceiro mês de atraso, e na época me foi impedido pagar os associados. Posteriormente, depois de 4 vezes indo a São Januário, na quarta oportunidade eu consegui que esse pagamento fosse efetuado, ou esses pagamentos fossem efetuados, e a questão do sócio com mais de 3 meses de mensalidade atrasada, não há dúvida de que, diante não só daquela explanação, mas fundamentalmente daquilo que está preceituado no artigo 42 do Estatuto do Vasco, o sócio geral pode, sim. Eu até entendo, inclusive eu não fiz nenhum tipo de chamamento de votação, não fiz nenhum encaminhamento de votação, porque eu entendi exatamente que você não pode fazer uma votação dentro do Conselho Deliberativo para algo que está escrito no Estatuto. O Conselho Deliberativo, ele trata de casos omissos. Esse caso não é um caso omisso, está escrito no Estatuto. E se há a percepção de todos aqueles que estavam presentes de que o sócio geral ele estava desligado do quadro social, ou seja, não eliminado do quadro social, evidentemente, isso traria essa dificuldade, não há dúvida nenhuma de que ele pode pagar. A visão que se teve foi de que não poderia ser pago, ou no caso, esse sócio não poderia vir a pagar as suas mensalidades pelo fato de ter passado de 3 meses. Lamentável sob todos os aspectos, algumas figuras que resolvem falar dentro de um Conselho Deliberativo do Vasco e, fundamentalmente, começam a colocar coisas que demonstram uma total falta de entendimento e de conhecimento da história do Vasco. O rapaz chegou a falar que, logo após a minha fala, ele veio rebater a fala, um rapaz ligado à direção do Vasco, ele defendeu a questão do sócio geral como se o sócio geral fosse uma criação feita pelo Vasco nos anos 70 para substituir o sócio torcedor. Leia mais a história do Vasco, procure se informar mais sobre a história do Vasco, procure se informar mais sobre a época em que foi feito o estatuto, o que era necessário, o que não era necessário, o que era possível, o que não era possível, porque isso é uma besteira, tamanho de um bonde, e infelizmente é dito isso para um grupo seleto de vascaínos que estão ali no caso do Conselho Deliberativo, como se verdade fosse, como se regra fosse. Uma tremenda bobagem que foi dita. Como outra também foi prolatada, digamos assim, com relação a entendimento de que o sócio geral, no decorrer do terceiro mês, ele poderia sim vir a ser eliminado do quadro social, ou desligado do quadro social, porque haveria uma conta que seria feita na interpretação desse cidadão de que o primeiro mês seria o primeiro mês de débitos, como o débito ele passa a vigorar a partir do dia 11, então o primeiro mês conta-se do não pagamento até o dia 11, o segundo mês do não pagamento até o dia 11, o terceiro mês do não pagamento até o dia 11, o que na prática significa o seguinte, que o associado que fica inadimplente com o clube no dia 11 de um mês, ele, no dia 11 do segundo mês, ele, ao completar 30 dias, 30 dias de inadimplência, e mais 30 dias do terceiro mês, ou seja, 60 dias, ele passa disso, ele estaria impossibilitado de pagar a sua mensalidade, o que é evidentemente uma grande bobagem. Vamos fazer aqui uma conta rápida, acho que todo mundo aqui sabe, ou pelo menos a maioria das pessoas que ouvem Casaca no Hype tem a percepção que isso é uma conta primária a fazer. Ora, se eu fico inadimplente no dia 11 de um mês, 30 dias no dia 11 do segundo mês, 60 dias no dia 11 do terceiro mês. Se o estatuto diz que precisa ser maior do que 3 meses a inadimplência para haver o desligamento do sócio, evidentemente que o estatuto está falando de um quarto mês.
Mas vamos dizer que o estatuto, a interpretação do estatuto não fosse de 4 meses, fosse uma interpretação em dias. É claro que tem que ser, no mínimo, 90 dias. Então, olha o raciocínio que foi feito. Vou voltar a repetir. No dia 11 de... Vamos supor que a pessoa pagou o Vasco até fevereiro. Ficou março, abril e maio sem pagar, foi lá pagar no último dia de maio, que foi exatamente o caso que eu narrei. No dia 11 de março, ela completou o quê? Um dia de inadimplência. No dia 11 de abril, como março tem 31 dias, ela chegou a 31 dias de inadimplência. Em 11 de março de junho, 61 dias de inadimplência. Compreende? Então você tem março, abril, maio. Quando chega em maio, no dia 11 de maio, você tem 61 dias de inadimplência. Então você teria que fazer o que para chegar aos 90? Virar o mês de maio. Né? Porque senão você vai ligar um sócio do Vasco com 61 dias de inadimplência. Essa que é a realidade. É claro que você não pode fazer isso. Você não pode... primeiro que é mais de 3 meses. Então, ou é mais de 90 dias ou é o mês virando. Mas a ideia é que seja mais de 3 meses. Então você não pode de forma alguma fazer isso, porque o estatuto fala em mais de 3 meses. Então essa foi a visão que foi repetida, lamentavelmente foi repetida. Não que tenha sido aceita, nisso nem foi deliberado. Aliás, isso seria uma vergonha para o Conselho Deliberativo deliberar sobre algo tão primário, né? Como em determinado momento foi dito, no que diz respeito à não aceitação do Vasco de valores em dinheiro, em espécie, e foi muito bem colocado pelo grande benemérito Luiz Manuel Fernandes a respeito do assunto, que isso se trata aí da soberania nacional do país, que a moeda corrente ela tem que ser recebida em qualquer lugar, porque se não for recebida é uma ilegalidade. E aí algumas pessoas foram lá defender que não, mas nós entendemos a posição do clube, ou seja, defendendo que pode ser feita assim uma ilegalidade. Claro que não pode. E aí o presidente do clube ele justificou a ilegalidade que pode se cometer com a pessoa indo lá fazer o pagamento em dinheiro, dizendo que há um contrato do Vasco com uma outra empresa, que a empresa recebe um percentual e, portanto, não poderia ser feito em dinheiro. Evidentemente que se isso estiver no contrato, o contrato é nulo. Porque você, claro que pode receber em dinheiro. E também não é justificativo. Mas não foi deliberado sobre esse tema, como também não foi deliberado sobre temas inerentes às filigranas da administração do Vasco com relação à entrada dos sócios. Um erro dito no dia 6 de julho do corrente ano a respeito de não recebimento de boleto bancário em 5 vezes, está escrito lá na regra criada para a associação nesse período, após a queda da joia para 750, queda da taxa de adesão para R$750, e isso foi colocado da seguinte maneira, que já estava previsto na reunião do Conselho Deliberativo anterior, e aí no meio dessa reunião foi dito, não, agora está sendo cumprido sim, e foi indagado, está sendo cumprido porque aquela regra disse que só poderia ser em uma vez boleto bancário, tem que ser em 5 vezes. Fora isso, um pedido que fosse automático, o caso do associado de fora do Rio de Janeiro, que queira pagar o Vasco e entre através de um proponente, ou seja, uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, que entra para lá para dar a ficha do pretenso associado, para dar o xerox de identidade, xerox de CPF, xerox de comprovante de residência, e que seja automático que vá para o sistema do Vasco os dados daquele pretendente a sócio, para que ele possa, então, efetuar o pagamento devido, parcelado ou integral, e com isso cumpra o previsto no artigo 14 do Estatuto Social. Então foi pedido isso, e o Vasco disse que isso já está sendo feito, então não há nenhum tipo de problema. Então, na minha ótica, não poderia ser deliberado, eu volto a falar, não fiz encaminhamento nenhum, não poderia ser deliberado por uma coisa que está dentro do Estatuto, pode ser deliberado sobre conceitos inerentes à classificação do status do sócio do que diz respeito ao Estatuto. Isso é outra coisa. Agora, desconsiderar o artigo 42 como se o artigo 42 não pudesse ser usado, nenhuma chance. Isso é um erro cabal e perigoso, porque esse tipo de erro, que é um erro que muitas vezes você comete dentro de uma esfera administrativa interna do clube, ele pode ter consequências fora do clube, evidentemente.
que as pessoas podem não estar satisfeitas ou não ficar satisfeitas com aquilo que foi definido e ir para outra via. Então, nosso objetivo ali na ocasião era justamente fazer com que as coisas fossem resolvidas com muito mais bom senso do que qualquer outra coisa. Não me pareceu ter havido bom senso, mas é um caminho que precisa ser vislumbrado individualmente por cada associado do Vasco. Existe a possibilidade, evidentemente, do sócio voltar a ser sócio na qualidade de sócio geral, pagando a joia atual de R$750, mais a mensalidade, a carteirinha do primeiro mês, e a partir do segundo mês, ou pagar em 5 vezes essa taxa de adesão, e a partir do segundo mês, sempre o pagamento da mensalidade de R$70, considerando o mês de dezembro o pagamento em dobro, conforme prevê o Estatuto no artigo 40, parágrafo 1º. Então, me preocupou bastante. Eu entendo que não poderia ser questionado o artigo 42, ele é muito claro, ele não tem questionamento sobre ele, e a qualificação que se dá em relação àquilo que é dito do sócio desligado, do sócio eliminado, ou qualquer outra qualitativo que se dê ao sócio, nós temos que tomar um certo cuidado, porque o artigo 40, ele leva, segundo os próprios membros da administração do Vasco, ao artigo 42. E em determinado momento, os próprios membros da administração do Vasco falaram em eliminação do quadro social. Então, tudo isso ficou muito confuso, e a verdade é que existem pessoas com dificuldades. Eu recebi hoje, no dia de hoje, uma pessoa que me passou uma mensagem dizendo o seguinte, que ela paga as mensalidades do Vasco, tem pago as mensalidades do Vasco, débito em cartão, e que em determinado momento foi cobrado só do dependente. Então, veio a cobrança no cartão do dependente e não veio a cobrança no cartão da mensalidade que o associado paga. E eu não sei o motivo, ele me narrou uma situação, eu não vi recibo, não vi nada, mas me narrou uma situação, e se isso vier a ocorrer, evidentemente que é um problema que o Vasco tem que resolver. Como aquele problema que eu citei do Felipe Abranches de Meira, do Marco Aurélio Pérez, uma situação que o Vasco tinha que resolver. Ele podia resolver de outra maneira que não fosse o pagamento deles. Há outros questionamentos que eu vejo que têm sido feitos com relação a associados, no que diz respeito à dificuldade de pagamento. O Vasco, de fato, não manda boleto. O Vasco, desde o início dessa administração, ou praticamente, se não é desde o início, 3, 4 meses, não sei, mas enfim, acredito que desde o início, o Vasco não manda boleto, não manda boleto para ninguém. Então a pessoa imprime no site ou vai a São Januário, sendo que em São Januário ela pode chegar em São Januário, mas não pode pagar em dinheiro. Tem toda uma dificuldade vamos dizer assim, nesse trâmite de pagamento que está sendo experimentada por inúmeros sócios do Vasco. Isso é um grande problema, isso é um problema que atinge a todos, atinge a todas as correntes políticas, atinge a todos os sócios de boa-fé do Vasco, e é algo que precisa devidamente ser resolvido pela direção do Vasco. Lamentei muito a postura de votação, uma votação ainda mais contrária a isso, lamento profundamente. Expliquei e explanei que se foi um erro cometido por outras administrações, que ele poderia tranquilamente ser consertado, que não havia nenhum problema desse erro ser consertado, e que seria importante para o Vasco que houvesse essa resolução, que se resolvesse isso. O meu amigo Dinoel Santana esteve também presente na reunião. Eu queria saber se ele tem mais alguma coisa para falar. Eu vou só dizer um detalhezinho aqui. Até foi o próprio Dinoel que me passou que algumas pessoas que estavam dentro do Conselho Deliberativo chegaram a colocar uma determinada hora dizendo o seguinte: não, nós não podemos votar a favor disso, porque se os sócios gerais eles tinham que ter entrado na anistia lá em julho, agosto, setembro. Se eles não entraram na anistia, então eles não têm mais o que falar. O que acontece é o seguinte: esses sócios todos que eu estou narrando, a maioria esmagadora deles, estavam aptos a votar no período da anistia, porque estavam pagando o Vasco há anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. E houve problemas com relação a pagamento posteriormente à anistia. Então imagina a situação esdrúxula que o Vasco criou.
Essas pessoas que estavam de repente pagando o Vasco há 3, 4, 5 anos, em dezembro ficaram inadimplentes, dezembro, janeiro, fevereiro, chegou em março, opa, está fora do quadro social. E a pessoa que estava sem pagar o Vasco há 10 anos, ela chegou lá em julho, agosto, setembro, está anistiado. Então nós temos uma pessoa que não pagou o Vasco durante 10 anos anistiada, e uma pessoa que paga o Vasco há 4, 5, 6 anos, não, se ela estava adimplente no anistia, azar dela. Depois do período de anistia, ela ficou inadimplente, azar dela. Houve gente que votou no Conselho Deliberativo com essa lógica, que é uma lógica totalmente fora de um contexto lógico. Então, isso também foi um problema. Eu estou extremamente preocupado com o que eu tenho visto. O Conselho Deliberativo do Vasco ele tem responsabilidade para tratar de toda e qualquer questão que viesse sobre o estatuto, principalmente sobre o não cumprimento do estatuto. Houve gente lá reclamando que, puxa, por que fazer uma reunião por isso? Fazer uma reunião por isso? Porque a direção do Vasco leva a isso. Houve o caso que nós citamos aqui de um rapaz de Porciúncula, que o problema dele foi, a ficha dele não foi aceita na secretaria porque era a rua Pedro Castro, ele botou Pero Castro, aí o proponente botou um Dzinho ali, botou rua antes, porque não estava escrito rua. E aí a ficha não passou. Esse tipo de filigrana precisa ser discutido. Precisa ser discutido sobre a questão de a administração do Vasco ter uma ata da reunião anterior a essa, dizendo que o pagamento era em 5 vezes em cartão de crédito ou boleto, e na regra de anistia, perdão, e a regra de associação, ela dizer que só poderia ser 5 vezes no cartão. Isso não precisa ser discutido no Conselho? Claro que precisa ser discutido no Conselho. E o fato do cumprimento do artigo 14 estar para além daquilo que manda o artigo 14 precisa ser discutido no Conselho? Claro, faz parte do Estatuto do Vasco. E a questão inerente ao fato de que algumas das coisas pedidas posteriormente, no dia 6 de julho, para os proponentes, que não atingiu aqueles proponentes, não atingiu ou pode vir a atingir, no caso, aqueles proponentes que do dia 1º ao dia 6, porque essa nota foi lançada no site oficial do Vasco no dia 6 de julho, à noite. Então já havia ocorrido, já havia tido 6 dias de associação. E aqueles proponentes que não preencheram aquilo que foi pedido no 6º dia, e aí aquilo também não vale? Então, tudo isso precisa ser visto. A apresentação de ficha, vai chegar amanhã no Vasco, você tem a ficha que é a ficha antiga, não, agora eu quero que seja nova, porque a ficha antiga você coloca eventualmente o CPF embaixo, estou falando do proponente, e a ficha nova não coloca. Isso tudo, quando se faz dentro da administração do Vasco, algo que impede a entrada de sócios, para um clube que precisa de sócios, tendo visto a votação que houve por parte da direção do Vasco na reunião passada, anterior a essa, em que ela queria que a entrada de sócios do Vasco se desse a partir de 1º de outubro, ou seja, que nenhum deles pudesse ter a possibilidade de pagar, de votar nas eleições de 2020. Quando nós olhamos tudo isso e nós vemos as atitudes posteriores de secretaria, é claro que isso precisa ir para o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo do Vasco está lá para isso. Mas eu não gostaria de ter o Conselho Deliberativo do Vasco. Não vai à reunião. Você acha que é uma coisa desimportante? Não vai à reunião. Com 50 pessoas no Conselho Deliberativo, delibera-se. E eu vi com muita preocupação como as coisas estão seguindo. Com muita preocupação. Não pode haver a sensação de que você, no Conselho Deliberativo, você vai atropelando as coisas e aí as pessoas não têm o que fazer. Claro que tem o que fazer. Já houve gente que antes dessa reunião de Conselho Deliberativo foi à Justiça para questionar seus direitos. E se torna uma atitude extremamente antipática do Vasco. Extremamente antipática do Vasco. Além de prejudicar uma série de associados, é uma atitude extremamente antipática de um clube que diz sistematicamente que estava precisando de dinheiro. Anteontem, o presidente do Vasco teve uma atitude absolutamente infeliz no aeroporto, um torcedor que reclamava do time, reclamava de alguma coisa, da direção, etc. Ele diz para o torcedor,
Ah, você não quer então botar um dinheirinho, não quer dar um dinheirinho? O torcedor vira para ele e mostra a carteira de sócio. Pois é. O associado do Vasco pagante, ele dá lá o dinheirinho do Vasco todo mês. Agora, em determinadas situações, a direção do Vasco não quer. Mesmo não cumprindo o que está escrito no estatuto. E com interpretações que o curso Mobral reprovaria. O curso Mobral, aquele lá das décadas de 70. Diria que não é possível ser feito dessa maneira. Tudo é político? Tudo é algo ligado pela politicagem? É isso? Nós temos que ter o devido respeito ao associado do Vasco. E aquilo que foi dito sobre o sócio-geral do Vasco é de um desconhecimento histórico do Vasco que assusta. É desconhecimento brutal do histórico do Vasco. Inclusive do momento em que foi confeccionado esse estatuto. Vão procurar ler, saber, estudar, pesquisar, para não falar besteira. Para não chegar numa reunião de conselho deliberativo e falar besteira, porque em ata sai a besteira. E para a história fica a besteira que está sendo dita. Claro que vai haver retificação. Pode haver numa reunião seguinte, pode haver numa questão de ordem, mas é um absurdo uma pessoa que se disponha a ir para uma tribuna no Conselho Deliberativo falar de um assunto que desconhece cabalmente, como se fosse um grande conhecedor. E nos obriga a ter que retificar, a ter que pontuar, para ver se a pessoa para, ou as pessoas, no caso, quem pensa da mesma maneira, pare, pense e não diga mais esse tipo de bobagem. Esse é o ponto, o recado dado de Noel Santana. O estatuto. É o estatuto. O Sérgio tem toda a razão quando refere-se ao artigo 42. Ele é muito claro, a coisa é de fácil entendimento, e olha, o grande problema é o seguinte, eu acho que o que aconteceu foi mais uma questão de interesse e vaidade do que de entendimento do nosso estatuto. É claro, o 42 é claro, é explícito, diz tudo ali, está tudo contido ali. E o Sérgio, eu não diria enciclopédia, o Google do Vasco da Gama, o Sérgio sabe tudo. Ninguém mais. Hoje não existe ninguém mais que saiba sobre o Vasco do que o Sérgio Frias. Sobre qualquer aspecto. Então, ele fez a explanação dele, perfeita, concisa, absolutamente correta, e vão aqueles caras, aqueles mesmos, são os mesmos, entende? Por isso que eu disse que é interesse e vaidade. Interesse no intuito de desfazer uma coisa, criar um problema, entende? Para que eles possam aparecer. E a vaidade, é claro, a vaidade ela se manifesta a qualquer momento, em qualquer situação. E assim eles fazem. Não tem uma reunião, tem um rapazinho lá, entende? Que é daquele candidato que se aproveitou do pobre do Calçada para fazer campanha, né? O Calçada debilitado, visivelmente debilitado aí nas eleições, ele foi lá e levou o Calçada, abraçou o Calçada. Agora mesmo, esse já apareceu aí num post desse da vida aí, ele com Calçada. Aquilo é um explorador
como foi reprimido no dia em que ele tentou falar do Eurico, logo após a morte do Eurico. Né? Falar até ele queria se desculpar do que ele havia feito, mas foi reprimido por todo o plenário. Eu acho que até os parceiros dele fizeram isso, o plenário do Conselho Deliberativo. Mas muito bem, mas a coisa é muito simples. No meu entendimento, está tudo muito claro, foi tudo claro, o Sérgio explicou tudo detalhadissimamente. O nosso estatuto é claro no seu artigo 42, só não entende quem não quer. Só não entende quem não quer. Só não entendeu quem não quis. E é isso aí, sabe? Eu acho, entende, que realmente isso era uma situação administrativa facilmente contornável pelo presidente, né, pela administração presente. Mas não, eles não queriam, não tem interesse, né? Não havia interesse nenhum nisso, porque não tem interesse, porque teve um problema da anistia do ano passado lá, né, que arrecadou lá os votinhos para ele e tal, ficou bem com aquela rapaziada, está tudo bem, a pretensão dele realmente é reeleição, todo mundo sabe disso, a vaidade dele é muito grande, ele não vai deixar de querer continuar no cargo em que está, mas a realidade é a seguinte, isso era um caso administrativo, mas como a administração não funciona, né, inteligentemente o Sérgio conduziu para o plenário. Aí apareceram aqueles vaidosos, aquela que eu disse, não é que não tenha sido... o problema não é entendimento, o problema é o interesse. O que está subrepticiamente lá inserido nos interesses deles, do próximo ano, da eleição, de denigrir a verdade. Então, meus amigos, a reunião foi lamentável. Foi triste. Foi triste a reunião. Porque não se resolveu nada, o que precisava resolver não foi resolvido, né? E eu levanto aqui uma bandeira que tem sido sempre falada pelo Sérgio. Isso tudo, além do mais, porque realmente o cara que não pôde pagar lá em novembro, ou não pôde pagar o sócio geral, porque a situação não está brincadeira para ninguém. O cara, de repente, ficou ali sem condição de pagar, atrasou, aí vem o cara na anistia, né, que está devendo 20 anos, anistiado, o cara que deveu 3 meses, 2 meses, está fora. 3 meses. Né? Ou melhor, passou a dever a partir do quarto mês, de verdade. Mas é isso aí. O Sérgio foi muito claro em tudo que expôs e eles não entenderam, porque não tem interesse de entender. Não há mínimo interesse. Tá bom como tá, vamos fazer essa confusão aqui, vamos conduzir agora. Uma coisa preciso que se observe. Eu acho que há necessidade de, ainda há tempo, nesses poucos dias que restam, de se fazer uma nova anistia. Isso é fundamental. Eurico vive. Muito bem, tá aí a palavra de Noel Santana. E eu vi aqui o Sérgio Pereira da Silva mandou fala Sérgio, um abraço para você, um abraço para o Rodrigo Granja e os outros aqui também que estão entrando no chat, porque agora eu fico visualizando por aqui. Um abraço a todos, eu não consegui pegar as mensagens de todos eles. O Carlos Odilon, eu me lembro de uma boa noite que ele deu, um agradecimento aí à palavra da Márcia Cavalcante. O Luiz, que mandou agora para mandar uma mensagem para o Trevinho, se não me engano, de Vaz Lobo, eu acho que é isso, estou mandando, se for isso, se for diferente disso, você manda outra. Manda um abraço para o Trevinho do Vaz Lobo, exatamente, então tá aí, mandando um abraço para o Trevinho do Vaz Lobo. E nós vamos tentando aqui interagir com as pessoas conforme as mensagens vão chegando aqui. Por favor, mensagens que sejam boas, né, que sejam legais. Aí, Bruno Tadeu Lopes, Borba, Eurico vive, eterno. Tá aí a mensagem do Bruno, Eurico vive. Inclusive, essa fala Eurico vive foi criada, esse bordão foi criado aí pelo nosso de Noel Santana. Bom, nós temos agora 2 temas para falarmos, que evidentemente não gostaríamos de estar aqui para falar a respeito. Houve
falecimento na semana passada que, de fato, muito nos preocupou, muito nos chateou, muito nos aborreceu pela forma abrupta como ocorreu, de uma grande pessoa, um grande vascaíno, uma pessoa amigo dos amigos, uma pessoa que, com muita discrição, fez muita coisa pelo Vasco, nunca foi na direção no sentido de poder político, etc. Trabalhou no Vasco durante muitos anos, revelou inúmeros atletas e foi braço direito em várias administrações, que é o Nilson Gonçalves. O Nilson, de fato, é uma pessoa que, quem conviveu com ele ao longo dos anos, acredito que todos praticamente tenham sentido por ele um gosto por aquilo que ele fez em relação ao Clube de Regatas Vasco da Gama, com todas as possibilidades e com toda a capacidade que ele tinha para agir. Ele foi uma pessoa que espelhou a muitos. Álvaro Miranda, um grande admirador, filho do presidente Eurico Miranda, um grande admirador dele. O presidente Eurico Miranda o teve muito próximo durante mais de 2 décadas, e ele foi, de fato, uma pessoa importante nesse dia a dia do Vasco, nas administrações do presidente Antônio Soares Calçada, do presidente Eurico Miranda, muito ligado ao Eurico, e que nós conhecemos e tivemos sempre muito respeito por toda a forma como, pelo jeito e pela forma como trabalhou pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, no Clube de Regatas Vasco da Gama. E sofreu um infarto e no mesmo dia veio a falecer. A missa de 7º dia foi ontem. Tivemos a oportunidade de estar presente lá em Copacabana, na igreja da Rua Barão de Ipanema, e ficou realmente um sentimento de perda, porque era alguém que tinha muita contribuição, muito trabalho feito pelo Vasco, e que, ao mesmo tempo, nós não podemos curtir com a devida satisfação, porque ninguém imaginava que pudesse vir a acontecer alguma coisa. Estava bem, estava tranquilo. Foi o último evento do Casaca que nós fizemos, no restaurante Verano, ele estava lá. E, de fato, o Nilson é uma pessoa que fará falta ao Vasco, daqueles vascaínos dedicados que trabalharam muito pela força do Vasco e principalmente pela força da base do Clube de Regatas Vasco da Gama. Fica aqui realmente os pêsames do Casaca, de todos os casaquistas, e os sentimentos a toda a família do Nilson Gonçalves. Uma pena, realmente, uma perda irreparável, falando de gente da qualidade dele no clube. Bom, nós falamos do passamento do Nilson e tivemos a notícia ontem do falecimento do ex-presidente Antônio Soares Calçada, grande benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama, presidente de honra, que já tinha, evidentemente, uma idade avançada, 96 anos, e que, infelizmente, não teve a oportunidade de ficar mais tempo para ver o Vasco, para ver mais o Vasco, para ver quem sabe um reerguimento do Vasco. Provavelmente ocorrerá, creio eu, numa próxima gestão, dependendo, evidentemente, de quem vença. E ele foi uma figura que eu tive muito cuidado para colocar as coisas a respeito dele, porque eu fiquei impressionado como é que ninguém no Vasco, ninguém sabia minimamente a história dele. Eu fiquei impressionado com isso, porque há muita gente que fala o calçado, as pessoas não sabiam minimamente a história dele no clube. As pessoas ficam tão atreladas a uma rivalidade que se criou dele com o Eurico Miranda, que as pessoas não pararam para olhar o que ele fez lá atrás, como é que foi a condição de vida dele, como é que ele fez. Então ele teve uma participação no Vasco com relevância muitos anos antes do presidente Eurico Miranda entrar no cenário junto com ele. E qual foi o grande mérito? Ele que participou de gestões do Vasco, que participou como vice-presidente de futebol, participou como assistente da direção, da presidência do clube,
teve como oposição, teve como situação. Ele, passados 30 anos, como presidente do clube, inclusive, passados 30 anos, ou mais de 30 anos, com um pequeno período em que ele, na condição de vice-presidente de futebol, e o Eurico Miranda, na condição de assessor especial da presidência, tiveram juntos na mesma gestão. Mas fora esse período de 80 a 82, em que houve muitos problemas, não muitos problemas, alguns problemas, algumas discordâncias, fora esse período do Eurico Miranda junto a ele, ou dele junto ao Eurico Miranda, como prefiram, ele viu, de fato, um Vasco que decrescia, um Vasco que, em 1952, quando tem ele uma oportunidade, junto ao presidente Ciro Aranha, de participar, de ajudar no futebol, até o período de 1985, a dificuldade que era para o Vasco. E ele tomou uma atitude que foi uma atitude, sem dúvida nenhuma, institucional. A guerra que havia entre as duas correntes políticas, a que defendia o Eurico Miranda e a que defendia o Antônio Salles Calçada, que advinha, inclusive, de uma briga criada no seio da União Vascaína após a eleição de 80, durante o decorrer do mandato do presidente Alberto Pires Ribeiro entre 1980 e 82, ela era, a princípio, de forma alguma cabível ser resolvida em tão curto tempo, tão curto espaço de tempo. E o presidente Antônio Salles Calçada, na ocasião, em 1986, quando ele ganhou a eleição de 85, e nós esmiuçamos tudo isso na nota que nós fizemos do Casaca, todas as coisas, todos os questionamentos, todas as polêmicas, está tudo lá para ser visto. Mas ele teve uma visão, de fato, que foi sua grande ação no Clube de Regatas Vasco da Gama. Foi a visão de que, se ele trouxesse o Eurico Miranda para o lado dele, e também entendesse que o presidente Eurico Miranda não seria mais um com cargo para que ele simplesmente mandasse fazer o que quisesse mandar, ou seja, que teria que ser uma pessoa que chegasse no Vasco com amplos poderes para fazer o que quisesse no futebol do Vasco, e posteriormente isso aconteceu no próprio clube. Se ele não tivesse essa percepção, esse entendimento e essa atitude, seria muito difícil haver uma coalizão no Vasco naquele momento. E ele foi sensível a isso. O presidente Eurico Miranda entrou como um trator no Vasco, essa que é a verdade, tratorando os adversários do Vasco, todos eles, em 4 anos inteiros de gestão, digamos assim, do presidente Eurico Miranda na qualidade de vice-presidente de futebol. O Vasco já tinha sido bicampeão da Taça Guanabara, bicampeão carioca, campeão brasileiro após 15 anos, e estava no decorrer de uma campanha para ser campeão invicto da Taça Guanabara pela primeira vez na sua história, que aconteceria em março de 1990. E isso foi feito, isso foi possibilitado porque houve a liberdade para que o presidente Eurico Miranda fizesse, claro, as possíveis discussões, nas quais o presidente Antônio Salles Calçada, já sabendo como funciona o presidente Eurico Miranda, preferia que desse a possibilidade de o presidente Eurico Miranda resolver essas coisas ao modo dele, porque normalmente as coisas davam certo. Não é que sempre davam certo, normalmente davam certo. Porque o Eurico Miranda, ele era inquestionavelmente a pessoa mais preparada dentro do Vasco na área executiva. Essa união, essa grande união que houve entre os dois, que nunca foram grandes amigos, nunca foram pessoas que pensassem rigorosamente igual, muito antagônicas em alguns pontos, mas houve um entendimento institucional de ambos. Os dois perceberam que essa força deles juntos faria com que o Vasco pudesse alcançar grandes resultados. E essa parceria durou, creio eu que pôde durar, durou 15 anos, entre janeiro de 1986 e janeiro de 2001. Aí os outros problemas que interferiram, os problemas posteriores, na minha ótica, eles são muito mais fruto de problemas do próprio Calçada do que do Eurico. Entendo que o presidente Antônio Salles Calçada, ele acabou levando a que os problemas acontecessem ao longo do tempo.
Mas, independentemente disso, ou dessa minha visão, o fundamental foi que eles conseguiram, durante 15 anos, manter o Vasco absolutamente unificado. Claro que tinha oposição. Claro que havia uma eleição e tinha um grupo que estava contra, o próprio MUVE surgiu entre 1995 e 1996, por ali, que aliás não tem nada a ver com o MUVE, que depois ficou no início do século XXI. As pessoas que restaram no MUVE, essa primeira fase do MUVE tinha um conceito ético, tinha algumas coisas que eram, vamos dizer assim, inegociáveis, né, por parte das pessoas que estavam lá. Mas, fundamentalmente, aquele período foi um período de muitas glórias, de muitas grandes, de muitas conquistas, porque havia essa unicidade interna. E a unicidade não se deu porque eram duas pessoas que pensavam rigorosamente igual. Ela se deu porque eram duas pessoas que pensavam no Vasco. E, fundamentalmente, o presidente Eurico Miranda pensou, ao longo de todo esse período, que o pensar no Vasco o deixava permanecer numa posição de vice-presidente de futebol, segundo vice-presidente administrativo, enfim, dentro da diretoria, mas com o presidente Antônio Soares Calçada sendo o presidente. Isso não incomodava ele, Eurico. No ano do centenário, poderia ter ido para o ano do centenário, Eurico Miranda, para a eleição de 1997, venceria a eleição. Mas, até para fazer uma homenagem ao presidente Antônio Soares Calçada, ele colocou a situação de deixar que o presidente Antônio Soares Calçada, no caso, fosse o candidato. Não deixar, mas não, enfim, não se contrapor, digamos assim, não questionar. E os mais jovens, os mais novos, aqueles que se perdem em filigranas ou picuinhas, não podem entender o que foi feito naquele período. É difícil entender o que foi feito naquele período. Se nós formos para a mídia convencional, façam esse teste. Observem, entre 1986 e 2000, em quem mais a mídia falava. Se era no presidente Eurico Miranda ou no presidente Antônio Soares Calçada. Era óbvio que era do Eurico Miranda, porque o Eurico Miranda ele tomava conta do clube, entre aspas, por ser uma pessoa extremamente ativa e resolvendo inúmeros problemas. E não pense que é todo vice-presidente de futebol assim. É claro que não. É claro que não é assim que funciona. Então, aquilo que aconteceu foi extremamente benéfico para o Vasco. E essa nova geração que vivencia a política do Vasco há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, ela não consegue entender que, independentemente do lugar onde a outra pessoa esteja, ou a pessoa esteja dentro do quadro do Clube de Regatas Vasco da Gama, dentro do organograma do Clube de Regatas Vasco da Gama, ela pode ser fundamental. Ela pode ser importantíssima. E isso foi comprovado nesse período. Foi comprovado. Então é uma lição que fica para o futuro do Vasco. Nós, evidentemente, que nos aproximamos das pessoas que pensam como nós. É natural. Das pessoas que se ligam mais àquilo que nós estamos ligados em termos de Vasco. Mas isso não quer dizer... Eu estou falando, evidentemente, sempre falando de pessoas que eu considero que estejam bem intencionadas. Mas pode ser que tenha uma outra pessoa que não pense exatamente igual, mas tenha boa intenção. Queira o melhor para o clube. O grande problema hoje é nós questionar quem quer o melhor para o clube, quem quer o melhor para si, quem quer o melhor para aparecer, quem quer o melhor para a sua vaidade florir, quem quer o melhor por uma questão de ódio do outro. Querer o bem do Vasco é uma coisa que tem que estar acima disso tudo. E nós somos exemplo disso, porque nós queremos o bem do Vasco e nós trabalhamos de forma absolutamente gratuita para que esse bem do Vasco, dentro da nossa concepção, venha a prevalecer. E o que nós vimos das pessoas que fizeram um cavalo de batalha contra o presidente Eurico Miranda ao longo do tempo, ditando, porque ali ele era o presidente, ali ele era o vice-futebol, ali ele era o segundo vice-presidente, ali... Essa bobagem que foi criada, isso é despeito, é inveja, é pequeneza, é de quem não tem condição.
É de quem inveja o trabalho alheio, quem inveja as conquistas alheias. É só isso. É só isso. E, infelizmente, isso prevaleceu por um grupo mais novo de vascaínos, um grupo de jovens vascaínos que compram essa ideia, compram essa bobagem e ficaram anos a fio discutindo nas mídias sociais. Quando não tinha discussão, todos os que viveram aquele período, sem exceção nenhuma, os que gostavam do presidente Eurico Miranda, os que não gostavam, sabiam perfeitamente que as coisas andavam porque tinha o presidente Eurico Miranda e também andavam sob aspecto político, porque tinha lá o presidente Antônio Salles Calçado, que dava toda a liberdade e sabia que o presidente Eurico Miranda iria resolver ou tentar resolver a maioria dos assuntos, ou quase a totalidade dos assuntos. Então o protagonismo era óbvio do Eurico Miranda. E não há nenhum problema nisso. Isso precisa ficar claro para o público. Agora eu vou passar para os nossos outros comentaristas para que eles falem a respeito do tema, cada um com a sua visão, evidentemente. Começar aí pelo nosso Eduardo Maganha. Microfone, Maganha. Alô? Opa, Estamos perdão. ouvindo. Agora tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Ok, perdão. Acho que o mais importante do que o Sérgio falou, e que também está na nota do Casaca, lá no site do Casaca, é que quando houve a união, quando Eurico e Calçado estiveram juntos, esses 15 anos, o Vasco foi praticamente imbatível, o Vasco conquistou mais títulos. Foi o período da história recente do Vasco que foi mais glorioso, com mais títulos, conquistas, que o clube esteve melhor. Que isso daí sirva de exemplo para a atual geração, para as próximas gerações, porque realmente a polarização no Vasco tem feito muito mal ao Vasco, e o caminho realmente é olhar para a minha opinião, para o Conselho de Beneméritos, para os 150 nomes que estão no Conselho de Beneméritos, e observar ali, na história, desses homens que realmente construíram o Vasco, colaboraram para o Vasco, chegaram a Benemérito, grande Benemérito, porque prestaram serviços ao Vasco, e dali sai um novo presidente, um novo administrador do Vasco, e que qualquer pessoa que não tenha vencido a eleição não saia para ficar sabotando o clube, que reme junto, que vá, que colabore, que ofereça ajuda, e que, obviamente, o próximo presidente aceite ajuda, como o Calçado aceitou e convidou em 86 o Eurico Miranda para integrar a diretoria como vice-presidente de futebol, ele que tinha acabado de perder a eleição para o próprio Calçada. E então, em 86, a partir de 86, ambos passam a remar junto, e aí é o melhor período do Vasco, 86 até 2000, quando eles estiveram juntos. Que isso sirva de exemplo. Esse é o principal aprendizado que a gente pode extrair, né, até desse debate, mas também da própria vida do Calçada, que quando ele esteve junto com o Eurico, abrindo as portas para pessoas mais capazes colaborarem, pessoas que estavam com mais energia, mais disponibilidade, pudessem colaborar, isso só fez bem ao Vasco, isso só nos encheu de títulos, e esse é o caminho, esse é o exemplo a ser seguido. É isso daí, Sérgio, vou voltar contigo. Noel Santana. Opa, passou para o Noel, calma aí.
Ok? Fala aí, Cheguei aí? Junão. Cheguei. Olha aqui, pessoal. Eu vou fazer assim, um relato do que eu tenho observado. Em verdade, até fazer uma lamúria em relação a esse 2019. Olha, vocês já perceberam quantas perdas nós tivemos de pessoas tão importantes, né? Foi o Eurico, foi o Nilson, o Calçada, fora outros, como eu até citei outro dia aqui, o Olívio, que era um amigo meu vascaíno, que foi um dos primeiros jogadores, foi fundador do futebol de salão do Vasco, né? Que foi-se há um mês. Mas, em verdade, acontece o seguinte, esse período turvo, isso passa, isso vai passar. Nós, daqui a pouco mais, vamos saber exatamente, a cada dia, mais enaltecer esses homens que tanto deram de si ao Vasco da Gama. Mas tem uma coisa, eu quero parabenizar ao Casaca, entende? Quando eu digo a equipe do Casaca, e sobre esse texto que foi publicado hoje em relação ao Calçada. Que coisa maravilhosa, né? Esse histórico que foi feito. Exatamente. É isso que o Vasco precisa, né? É poder saber valorizar as pessoas, saber dar valor à sua história. Esse texto de hoje foi algo excepcional, né? Que, olha, poucos sabem para escrever isso, para relatar tudo que está ali naquele, nesse texto. Maravilhoso. Né? E exatamente frisou e enalteceu, eu diria, de 15 anos de, entre aspas, a grande parceria vascaína. A grande parceria vascaína. Calçada, Eurico, Calçada. Né? Temos que enaltecer exatamente pelo que o Maganha falou ainda há pouco, enaltecer bastante também o Calçada, né? Porque ele teve o altruísmo de chamar o Eurico e ficar dando uma estrutura política ao Eurico e deixar o Eurico, deixa ele cuidar do Vasco, que ele sabe cuidar do Vasco, ele sabia cuidar do Vasco, como ninguém. Não desmerecendo Calçada, mas o que o Eurico fazia era o tal negócio, é o trabalho de campo, né? O Calçada ficava lá fazendo os entremeios da política, tal, e que sabia fazer muito bem, tanto se não fosse, não teria sido, durante tantos anos, um dos grandes dirigentes do Vasco. Mas, de qualquer maneira, temos que analisar o seguinte: o Vasco precisava que hoje esses vaidosos que querem aparecer, que querem fazer carreira, querem, em verdade, fazer literalmente carreira na sua vida particular, através do Vasco, se promover. Né? Tem uma porção de gente que eu vejo lá, né, naquele conselho, querendo só se promover, só se promover. O Vasco precisa de gente que queira trabalhar, de gente que tenha vontade de ser vascaíno no maior sentido da palavra. Mas é isso aí. Eu acho que essa grande parceria vascaína, ela precisa um dia ser, e que seja já, ela precisa ser reeditada, revivida, para que nós possamos ter o Vasco na acepção da palavra grandeza, ao máximo da grandeza. Como é? O Vasco é um gigante. Não é? Veja, foi a vitória, lota o estádio. Em qualquer lugar que vai, lota o estádio. Não é? Isso é a grandeza de um clube. E essa grandeza poucos têm no Brasil, apesar dessa maré que houve durante muitos anos contra o nosso clube. Mas não adianta. Nós somos grandes e assim seremos. Não é? E temos que enaltecer, sem dúvida alguma, o trabalho daqueles que deram tudo de si para que nós sejamos tão grandes quanto somos. E isso não é de agora.
isso há mais de 100 anos. Né? É a nossa história. Mas nesse percalço, nesse caminhar, né, tão longo já, temos homens como tivemos o Calçada e o Eurico, porque o Eurico, sem dúvida alguma, no meu entendimento, é o maior marco da história do Vasco. É antes e depois. Eurico vive. Muito bem. Rodrigo Alonso, agora eu queria também a tua opinião a respeito do assunto. Vamos lá, Rodrigo. Bom, Sérgio, não vou me alongar muito em relação ao assunto. Acho que você e o de Noel já falaram bastante. A minha visão é a seguinte: um cenário ideal, no mundo perfeito, era que um gestor que assuma uma instituição, ou até mesmo um país, ou qualquer que seja o tipo de gestão, ele saiba de tudo. Só que a gente sabe que ninguém sabe de tudo. Eu acho que não é nenhum demérito, pelo contrário, eu acho um grande mérito quando você percebe que você não é o melhor para ocupar determinado cargo e que tem pessoas mais qualificadas. Então, eu acho que o Calçada, antes de se eleger presidente, teve uma história aí, uma rica história de atuação no Vasco da Gama, como eu disse no meu Boa Noite lá, desde 1942 ou 45, quando ele se tornou sócio, depois, em 55 em diante, ele teve uma participação aí em vários setores da vida do clube, mas quando ele assumiu a presidência, inclusive num pleito que ele disputou, inclusive com o próprio Eurico, o que hoje poderia, de repente, acontecer? O cara que ganhou pode chegar e simplesmente falar, não vou dar palanque para quem chegou em segundo, porque, de repente, até por uma questão política ou de revanchismo, mas não, o Calçado ele teve o mérito de enxergar que a melhor pessoa naquele momento ali, e a história se provou realmente que ele estava correto, a melhor pessoa para assumir o futebol do Vasco era Eurico Miranda. E ele teve essa visão, como o Sérgio falou, deu ali carta branca para o Eurico atuar e administrar o futebol do clube. Como eu disse, percebendo-se, de repente, que não era a melhor pessoa para esse cargo. E é lógico, vai ter o departamento de judô, vai ter a pessoa mais apta para administrar o judô, o departamento de atletismo, a pessoa mais apta para administrar o atletismo. E eu acho que é isso, o gestor ele tem que colocar as melhores pessoas, as mais qualificadas, nas funções, nos seus cargos ali dentro do clube, e no Vasco foi isso que aconteceu. Realmente foi uma parceria vitoriosa. Quando o Calçada falou, Eurico, toca aí, o futebol é teu, a gente viu no que deu. O Vasco conquistou os títulos mais importantes da sua história, de repente excetuando-se ali o título de 48, né, do Sul-Americano, mas depois desse título, foram os títulos mais importantes da história conquistados naquele período, em que ele deu ali o cheque branco para o Eurico administrar. Então, fica assim esse grande mérito aí do Calçada. Fora isso, como eu disse, a sua história anterior também, por tudo que ele fez pelo Vasco, ali, quando ele passou em outros cargos. E, como eu disse no Boa Noite, é um homem do Vasco que se vai, é um homem que prestou muito serviço ao Vasco durante muitos anos, aí mais de 50 anos, então a gente sempre lamenta e sempre vai homenagear essas pessoas, independente se são pessoas que a gente concorda politicamente ou não, mas o que importa é o Vasco. E se ele fez bem para o Vasco, ele fez bem para todos nós. Então, esse é o meu recado aí sobre o nosso ex-presidente Antônio Soares Calçada. Muito bem. A palavra também do Rodrigo Alonso. Quer dar uma palavrinha, Yuri? Acho que o Yuri não está ouvindo não, Sérgio. Vamos lá. Então, vamos seguindo aqui. Eu vou responder aqui. Um abraço foi dado para o Paulo Fernandes, lá do Espírito Santo. Um abraço para você também, meu caro Paulo. Nós que nos falamos hoje via WhatsApp. O Paulo Eduardo, de Brasília, também mandou aqui uma mensagem entendendo que a forma como eu estou dizendo a respeito do Eurico Calçada é a mesma que ele entende em relação a ambos. O Thiago Azevedo também, recentemente entrou de sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama, mandando um abraço, eu retorno esse abraço a ele. Enfim, todas as pessoas que estão participando, que estão entrando aí para ver essa novidade nossa do Casaca, essa nova live
do Casaca, e fico feliz de termos tantos amigos e tantas pessoas que estão ligadas ao Vasco participando desse caminho, desse novo caminho do Casaca, no sentido digital, e ao mesmo tempo sendo tão ligadas às coisas que nós estamos falando e concordando. Isso é importante, nós percebermos que as pessoas estão concordando e estão entendendo que a nossa forma de perceber as coisas no que diz respeito ao Vasco e a esses temas que estão sendo tratados hoje estão corretas de acordo também com o pensamento delas próprias. Nós temos que falar, eu vou fazer uma colocação rápida ainda sobre essa questão do Eurico e Calçada. Volto a falar, a possibilidade do presidente Eurico Miranda ter sido presidente do Vasco, ela poderia ter vindo um pouco antes, mas houve, do mesmo jeito que houve o entendimento do presidente Antônio Soares Calçada de que o Eurico Miranda teria que ser um grande braço dele na administração, em determinado momento o Eurico já tinha tomado conta, entre aspas, do clube e já sabia que ele teria muito mais força política, inclusive, de assumir o Vasco, de ser presidente do Vasco. A questão da eleição de 1997 é um exemplo clássico. E ele, Eurico Miranda, também entendendo que era uma homenagem a ser feita ao presidente Antônio Soares Calçada, ele não questionou que o presidente do ano centenário fosse o Calçada. Então, houve isso, houve de parte a parte. Em alguns momentos, a coisa desandou, principalmente ali no final, aos problemas que já haviam ocorrido em outro momento lá atrás com eles, mas o fundamento que tem que ficar para o torcedor do Vasco é que quando você consegue uma união de propósitos com pessoas que têm os melhores propósitos e visando institucionalmente o Vasco, você consegue, de fato, fazer com que o clube tenha uma unicidade interna que acaba trazendo para os de fora um temor muito grande em relação ao Vasco, um temor muito grande de que, vendo o Vasco estabilizado politicamente, estabilizado dentro da sua linha interna, dos seus quadros, o Vasco tem muita força. Então, esse pode ser um caminho a ser entendido principalmente pelas gerações mais novas, que vamos mudar tudo, vamos levar uma pessoa lá que vai resolver todos os problemas, ou um paraquedista. Não é assim que se resolve as coisas. As coisas são resolvidas com pessoas que tenham experiência de clube, tenham vivência de clube, ou com a concepção de clube adequada a que o Vasco consiga romper o patamar que lhe é passado externamente e possa subir para além daquilo que é esperado externamente. Esse é o ponto fundamental. Então, não estou falando aqui de nomes, não estou falando aqui de pessoas, estou falando aqui de concepção de Vasco. O Vasco precisa disso. As vaidades são muito grandes. Há pessoas que não têm a menor condição nem de ter vaidade para falar alguma coisa de Vasco, que falam como se tivessem uma sapiência, um conhecimento, como se fossem importantíssimas dentro do Vasco. E as pessoas têm que entender que o Vasco, ele é um clube com mais de 120 anos de história, que inúmeras pessoas no Vasco fizeram história no Vasco, e que para se fazer história no Vasco, você precisa ter um grande tempo de contribuição ao Vasco. Não é uma ação, um período, um pequeno lapso de tempo. As pessoas têm que se doar ao Vasco. As pessoas têm que fazer com que o Vasco seja para elas uma dimensão de crescimento institucional a partir da sua contribuição. E não a instituição sendo crescimento para elas próprias. Uma coisa pode levar a outra em determinado momento, porque a pessoa se torna mais conhecida e ela se torna mais abrangente em termos da própria sociedade, etc. É claro que isso pode acontecer. Mas, fundamentalmente, ela tem que estar focada na sua possibilidade de doação ao Vasco. E existe muita gente muito boa que se doou muito tempo ao Vasco. Existe muita gente que quer, de fato, se doar ao Vasco. E essas pessoas devem se unir, devem buscar um entendimento para que o Vasco tenha, de fato, a partir de 2021, uma grande gestão, com pessoas comprometidas, gabaritadas, e se doando para o clube para fazer com que o Vasco volte a um patamar
Não um patamar histórico, que ele é inigualável, mas um patamar de conquistas, um patamar de obtenções de resultados, basicamente isso. Então fica aqui a nossa mensagem. A oportunidade é ótima, porque houve 2 falecimentos num ano só, de 2 figuras emblemáticas no Vasco, e talvez agora se possa partir para um debate do que foi essas pessoas juntas, e que se esqueça a posição de A ou de B, porque isso não tinha a menor importância dentro daquele contexto, uma vez que todos que vivenciaram aquele período sabiam perfeitamente quem estava agindo em nome do Vasco. E, ao mesmo tempo, sabiam que havia um controle político do Vasco e, por conseguinte, que essa junção só faria bem ao Vasco. E foi exatamente o que aconteceu. Um abriu mão de uma coisa, outro abriu mão de outra, e ambos abriram mão para o crescimento do Vasco, pelo crescimento do Vasco. E, no final das contas, só fez bem isso que eu disse ao Vasco. Bom, vamos entrar agora num outro assunto, que é um assunto que, infelizmente, nós temos que colocar, que é a respeito da atual administração do Clube de Regatas Vasco da Gama. Denúncias de que no Colégio Vasco da Gama foi feito greve, que os funcionários teriam recebido hoje, funcionários que recebem até R$ 1.500, e parece que não todos. Não sei, não é uma informação que eu estou dando fidedigna, estou repassando. Parece que não todos. Receberam o salário de maio. Nós estamos em agosto. O salário de maio vence em junho. Então, pagando o salário hoje, de maio, ainda estão 2 meses de salários atrasados dos funcionários do Vasco. Acordos continuam não sendo pagos. Inúmeros acordos não foram pagos. O Vasco, ele não consegue manter salários em dia praticamente o ano inteiro. Um abraço a você, Paulo Teixeira, Paulo Campos de Botafogo. Não consegue se manter em dia e cria-se uma ilusão de que é uma gestão que está ótima, que está fazendo. A gestão, volto a falar, é péssima. É uma gestão que não consegue resolver os problemas básicos. Em algum momento vai resolver. Espera-se que em algum momento se resolva. Mas nós estamos partindo aí para o segundo semestre, já o 8º mês do ano, e os problemas permanecem. Da mesma maneira que nós vimos em janeiro. A preocupação com o time de futebol eu já explanei aqui diversas vezes. Eu estou muito preocupado com o Vasco no Campeonato Brasileiro, muito preocupado. Eu não acredito nos milagres de um treinador vai resolver tudo. O Otto Glória já era um mestre na fala a respeito de omelete sem ovos, etc. Eu entendo que o Vasco tem, de fato, que se valer muito de São Januário, da sua torcida nos jogos em casa, mas eu fico vendo a forma como as coisas ocorrem. O Vasco joga em Brasília contra o Corinthians, joga fora de casa contra o CSA, no Espírito Santo, porque claro que jogou com a torcida toda do Vasco, toda a favor do Vasco, mas não jogou em São Januário. A pressão em São Januário é muito maior. Vai jogar contra o Flamengo também, fora de sua casa, assim, perdendo a oportunidade de jogar em São Januário. E isso, as escolhas que são feitas também não resolvem a situação financeira, porque o Vasco vende barato os jogos. Então é tudo uma lástima. Nós temos que torcer para que o Vasco consiga esse ano permanecer na primeira divisão. Quem sabe beliscar aí uma vaga para uma competição internacional seria ótimo. A obrigação seria o Vasco terminar pelo menos entre os 10 primeiros, porque em termos de folha, a folha do Vasco, pelo menos no início do campeonato, era essa em relação aos demais. Mas temos que contar muito com a força da torcida do Vasco nos jogos da equipe. E entender que a situação financeira criada, ela não existe. Se comparado àquilo que se viveu entre 2015 e 2017, não existe. Não existe. O Vasco manteve salários em dia, inclusive pagando salários da gestão anterior, do Roberto Dinamite, 2 meses,
2 para 3 meses de salário da gestão do Roberto Dinamite, praticamente o mandato inteiro, o presidente Eurico Miranda. Foi ter problema nos últimos 3, 4 meses, o que fez a Amarelândia dizer que as contas que todos nós dizíamos que estavam pagas, isso aqui não foram pagas, no momento é uma grande bobagem. E hoje, quem está lá dentro sabe que é uma grande bobagem, que as coisas eram 90% delas pagas, com extrema dificuldade, com inúmeros problemas deixados pela gestão anterior e com os salários sendo mantidos em dia, com certidões que o Vasco esteve de dezembro de 2017 a setembro, até 30 de setembro de setembro de 2014, até dezembro de 2014, até 30 de setembro de 2017, com uma série de acordos que estavam sendo cumpridos. Problemas ocorrem com qualquer clube, como eu sempre falo, eu sempre coloquei o ponto de 90% das coisas pagas. Aquilo ali não pagou, aquilo ali teve um problema. Existe isso na administração. Você quer pagar os 100%, mas não pode. Mas está ali pagando mensalmente tudo que é possível, e foi feito isso até agosto, praticamente, agosto para setembro do ano de 2017, e aí a Amarelândia depois entrou com a conversinha fiada de que não tinha nada, não estava nada sendo pago, que é uma conversa fiada que ajudou essa administração a ficar mês após mês sem pagar nada, sem cobrança. Essa aqui é a verdade. Ou pagando menos do que tem que pagar, aliás, muito menos do que tem que pagar, porque não paga nem o salário no mês. Então, aquele exemplo, se fosse seguido, ao invés de ter sido jogado pela Amarelândia como um exemplo de uma mentira, quando na verdade era absolutamente fidedigno ao que acontecia, é o que faz hoje nós vemos essa ridícula postura da administração do Vasco, que não consegue resolver seus problemas com mesinhos e que mantém salários atrasados sistematicamente. Além do fato de ter feito contratações no futebol absolutamente infelizes entre o final de 2018 e o início de 2019. É uma situação toda ela muito ruim, e nós temos que contar muito com a torcida do Vasco, principalmente nos jogos em São Januário, e fazer com que a direção do Vasco seja minimamente pressionada para não vender mais jogos do Vasco, ou não levar jogos do Vasco para outros estados. Estádios, não estou falando de estados, estádios. Mas nós somos contra que o Vasco jogue em outros estados? Claro que não. Dentro de uma circunstância em que as coisas estejam boas, o time esteja bem, e aquele jogo seja um jogo de 3 pontos garantidos. Não há problema nenhum. Ou numa circunstância em que, pro teu adversário, vai ser pior ele jogar naquele local do que você jogar naquele local. Ou seja, ele vai sofrer, você vai ter uma torcida maior, ou você vai ter uma circunstância melhor, e aí você vai jogar com o adversário fora, porque você vai ter algo que vai tecnicamente te favorecer. Porque tirar um jogo de São Januário, na situação que o Vasco está agora, é uma temeridade. O Vasco hoje ele está na frente do Cruzeiro, na frente do Fluminense, mas os adversários do Vasco nessa disputa para não cair são Goiás, Fortaleza, CSA, o Avaí, que praticamente, a gente não pode dizer que caiu porque está muito cedo, e o Ceará no passado teve uma recuperação muito grande, mas é um grande candidato ao rebaixamento, e a Chapecoense. Então, são esses os adversários do Vasco, nessa briga para não cair. Mas o Vasco vai melhorar? Todos torcemos que melhore, que consiga muitas vitórias, mas não é o quadro que se avizinha diante da situação de elenco que o Vasco tem. Então, a torcida do Vasco é fundamental, ela entendeu isso perfeitamente no jogo contra o Fluminense, o estádio ficou lotado, o Vasco virou o jogo, claro, teve um jogador a mais, etc., em determinado momento 2 jogadores a mais, mas teve a torcida do lado. E a torcida do Vasco é fundamental nessa recuperação, nessa manutenção do Vasco na primeira divisão no ano de 2019. Vou passar para o nosso Dinaldo Santana dar uma palavrinha, e em seguida nós vamos falar de divisões de base do clube. Aliás, nós vamos falar do evento de Niterói e depois divisões de base e esportes olímpicos e amadores. Primeiro, de Noel Santana, para dar uma palhinha sobre isso. A verdade é a seguinte, né? Eu acho que o tema, por mais que a gente queira desdobrar, mas ele continua o mesmo, né? O problema administrativo,
que vem castigando o Vasco, e essa coisa de não é possível, né? Tanto salário atrasado. E olha, vamos parabenizar aos nossos funcionários, até os nossos atletas também, porque é duro trabalhar com salário vencido, né? E a gente vê que os funcionários temos que enaltecê-los, sim, porque eles estão lá dando o seu dia a dia, fazendo o seu esforço de poder manter as coisas como elas precisam ser mantidas, né? E estão trabalhando com salário atrasado, é muito duro, né? Falta tudo, falta até dinheiro para passagem, né? E eles estão lá por um erro administrativo, um equívoco administrativo, que não está sendo bem gerido o negócio. Mas o que se há de fazer? Infelizmente, temos aí, como diria o Januário de Oliveira, é disso que o povo gosta, porque, né, o erro foi cometido lá atrás. A coisa sempre foi bem administrada. Vou repetir aqui, o Eurico pegou o clube esfacelado, conseguiu contornar a situação, tal coisa. E aí chegou na época da eleição, aquela onda toda, aquela desistência maldita, né? Aquela covardia. Para mim, aquilo foi um ato de covardia e abriu frente para outras coisas. Mas vamos tocando, vamos lamentando, mas vamos indo. Mas, voltando assim rapidamente ao futebol, o Sérgio falou, de fato, a nossa situação não é das melhores, o time é isso que nós temos aí, mas mesmo assim, eu venho, como sempre, com esperança, eu acho que nós vamos chegar a lugares muito melhores, apesar de você, né? Amanhã há de ser um novo dia. E é isso aí. É isso. Eu acho que nós temos que ter esperança de ter dias melhores e começar a pensar muito já no ano que vem. Todos que têm possibilidade, que podem entrar para sócio agora, aproveitando esse período, que o façam, porque ano que vem é um ano de decisão, é um ano em que nós precisamos mudar isso aí, colocar uma pessoa que tenha a capacidade de tocar o Vasco, e tocar como nós queremos, um Vasco Clube de Regatas, o Vasco da Gama em cima, né? Galgando os melhores lugares. Eurico Vive. Ok, Junel, vamos passar então agora ao Eduardo Maganha para ele falar do evento dessa próxima quinta-feira, daqui a 2 dias. Vamos lá, Maganha. Microfone, Maganha. Valeu por avisar, Alonso. Bom, o evento vai ser em Niterói, aqui na minha cidade. É um evento para os vascaínos de Niterói, adjacentes também, São Gonçalo, Maricá, pode chegar. Na verdade, pode chegar, seria bom me avisar, porque a gente está controlando a lotação do auditório. O evento vai ser uma palestra sobre o Vasco, e quem vai dar essa palestra vai ser o próprio Sérgio Frias. Eu vou colocar aqui na tela o cartaz do evento. Só um momentinho. Aqui está. É uma palestra Passado, Presente e Futuro do Vasco, as superações históricas e os pilares para o nosso clube voltar ao topo. Esse é o tema do evento, da palestra. O Sérgio Frias vai dar essa palestra para a gente. É o cara que, do Casaca, mais conhece a história do Vasco. Aliás, vou passar um videozinho aqui, conforme eu tinha prometido no início da transmissão. Mas só para falar um pouco mais. O evento vai ser na quinta-feira à noite, dia 8 de agosto, ou seja, depois de amanhã, 19 horas, deve ir até as 10 horas da noite. Vai ser no Praia Clube São Francisco, em Niterói. E é um evento gratuito, mas as vagas são limitadas porque temos o auditório com capacidade limitada.
Então, é muito importante fazer um contato com o Casaca, avisar que pretende participar, que vai levar tal convidado, porque precisamos controlar a lotação e até mesmo avisar, olha, já está lotado, infelizmente não vai poder, ou então, sim, pode levar até mais um convidado, ok, enfim, seria isso. Eu vou passar aqui um vídeo comentando um pouco mais sobre o nosso palestrante. É um vídeo que eu produzi para enviar para os meus amigos de Niterói que não estejam familiarizados com o Sérgio Frias ou com o próprio Casaca, com a política do Vasco, ou com, enfim, com personagens do Vasco, né? Então, deixa eu colocar aqui. Peraí. Acho que não está saindo som, né? Não. Deixa eu ajustar aqui novamente. Agora vai. O Vascaíno de Niterói, eu quero falar sobre o evento sobre o Vasco. Estou organizando e você está convidado. Sérgio Frias tem formações em Direito, Gestão Esportiva, dá aula de Gestão Pública e Administração Esportiva para o curso da pós-graduação de jornalismo na UERJ, é historiador, pesquisador de futebol, foi colunista do site Fute Brasil, escreveu o livro Todos Contra Ele, que é a biografia do eterno presidente Eurico Miranda, contando a história do Vasco e relatando inúmeros acontecimentos dos bastidores. Mas a história do Sérgio com o Vasco vem de muito longe. O seu tio-avô esteve em delegações do Vasco, em amistosos do Expressinho, na época do Expresso da Vitória. O seu pai foi grande benemérito do Vasco. O Sérgio Frias é sócio do Vasco desde 1992. Já foi conselheiro eleito de 2001 a 2011, foi vice-presidente do Conselho Deliberativo de 2015 a 2017 e, pelos serviços prestados ao clube, tornou-se benemérito do Vasco. O Sérgio Frias reforçou o Casaca a partir de 2008 e rapidamente virou uma liderança do grupo. Ele atua como colunista, editor do site, coordenador das mídias sociais, foi narrador de jogos do Vasco pelo site Casaca, é apresentador do Casaca no rádio há 10 anos e é a melhor resenha sobre o Vasco que eu já ouvi. Outro dia ele me contou detalhes da montagem do elenco do Expresso da Vitória, mostrando qual foi a estratégia usada pelo Ciro Aranha, presidente do Vasco na época. Eu já pedi para ele não deixar esse caso de fora da palestra. Aqui em Niterói, o Sérgio Frias vai falar sobre passado, presente e futuro do Vasco, as superações históricas e os pilares para o nosso clube voltar ao topo. Vai ser uma palestra seguida de debate. Recapitulando, será nessa quinta-feira, dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no auditório do Praia Clube São Francisco. É um evento gratuito, 0800, na faixa. Vagas limitadas porque o auditório não é tão grande, então eu preciso controlar a lotação. Muita gente levando convidado, e isso é ótimo. Se você quiser confirmar presença, basta me avisar aqui no WhatsApp, que já reserva o seu lugar. Saudações vascaínas. Tá sem som, né? Beleza, foi mal de novo. Bom, o pessoal que vier do Rio para a palestra pode pegar tanto a barca que vai para o centro de Niterói, com a Praça Araribóia, ou pode pegar o catamarã para Charitas, porque dos dois lugares você tem ônibus em direção ao Praia Clube São Francisco. Quem for de carro, tem estacionamento no clube, acho que o preço do estacionamento é R$20. Eu estou com cortesia para 10 estacionamentos, e aí, obviamente, eu vou dar a cortesia para os 10 primeiros carros que estiverem indo participar do evento, eles vão ganhar as cortesias de estacionamento.
Mas você também pode ir de Uber, ou seja, você pode ir também de carro e parar lá pagando estacionamento de R$20. Você pode ir de Uber, de táxi, de 99, enfim. O importante é você ir, vai ser com certeza uma noite de aprendizado sobre a história do Vasco. Além da palestra, vai haver um debate, a gente vai conversar sobre isso. Eu acho que é muita coisa que está na história do Vasco. Ela nos passa muito ensinamento para o presente e para o futuro. Hoje mesmo a gente falou do Calçada em 86, que foi uma grande sacada ter colocado o Eurico naquele momento como vice-presidente de futebol. E eu arrisco até dizer, pode ser que o Vasco sequer tivesse ganho títulos em 87, em 88, em 89, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 2000, se eles, Calçada e Eurico, não estivessem juntos na administração do clube, na diretoria do clube. Então, com certeza, a união é o caminho que torna o Vasco mais forte e mais podendo fazer frente contra os principais rivais aqui no Brasil e até mesmo internacionais. Esperamos que o Vasco voltando para o topo do futebol internacional, principalmente da América do Sul, onde já ganhou a Libertadores, já chegou 2 vezes para disputar Mundial. A gente espera que esse momento volte e volte rápido, e para isso a gente precisa fazer as escolhas certas, e o caminho para isso é a pacificação. Eu não falei um pouquinho atrás ali, mas eu gostaria de dar um palpite. A gente está falando sobre escolher pessoas capacitadas. O Rodrigo Alonso, por exemplo, falou, quando um cara não é tão bom em determinada área, ele pode ter a humildade de escolher alguém que seja mais capacitado. E a gente está vendo aí o Vasco, a gente passou aí uns 2, 3, 4 meses reclamando que o Vasco sequer tinha um vice-presidente de futebol. E o Campelo sequer nomeou um vice-presidente de futebol. E ele está nessa situação há mais de um ano. E há mais de um ano, o Vasco está muito mal no futebol. O Vasco escapou de ser rebaixado no ano passado por uma bola. Se uma bola entrasse ali, já poderia significar rebaixamento para o Vasco na última rodada do Campeonato Brasileiro, do ano passado. Então, acho que é muito importante você conseguir colocar pessoas qualificadas para tomar conta do futebol do Vasco. O Campelo não conseguiu acumular as funções e não conseguiu sucesso acumulando as funções. E eu acho que é um desrespeito, inclusive, ao Vasco, você ter pessoas que poderiam estar nessa posição como vice-presidente do Vasco e você abrir mão e falar, não, é melhor não ter ninguém. Vice-presidente atrapalha. Isso é um desrespeito. Por favor. 2017, o Vasco chegou classificou para a Libertadores. Vice-presidente era o Euriquinho. Como assim vice-presidente atrapalha? Como assim vice-presidente não muda nada? Cara, vamos pegar o negócio. 2017, mesmo com salários atrasados, no final ali de outubro para cá, para o final do ano, o Vasco conseguiu chegar na Libertadores. 2017. Vice-presidente era Euriquinho. Um ano depois, o Vasco estava escapando do rebaixamento por uma bola. Se uma bola entrasse, o Vasco ia ser rebaixado pela 4ª vez. Como é que o Campelo vai me dizer que vice-presidente atrapalha, vice-presidente de futebol atrapalha? O que atrapalhou foi não ter vice-presidente de futebol. A gente perdeu o Campeonato Carioca esse ano. Por quê? Porque ele não demitiu o técnico na hora certa, ele não afastou o diretor na hora certa. Exatamente a vice-presidência do Vasco de Futebol está acéfala, é que explica por que o Vasco está na situação que está. Esteve pior, né? Começou o campeonato na zona do rebaixamento.
e está se salvando provisoriamente com o Luxemburgo. Mas o Luxemburgo não é uma coisa definitiva. O Luxemburgo pode, num bate-boca em vestiário, perde vestiário, e isso afeta o futebol do Vasco gravemente. E é isso? É isso, então? Como você não tem um vice-presidente de futebol para segurar, você deixa tudo que o Luxemburgo resolve? Isso é loucura. Isso é loucura. Então, os ensinamentos aí recapitulando, então, estava falando da palestra, comecei a falar do futebol. O que a gente vai ouvir na palestra do Sérgio é exatamente isso. São exemplos históricos do que aconteceu ao longo da história do Vasco, momentos que o Vasco se superou, que o Vasco se destacou, explicando por que ele se destacou, o que foi feito na época, qual foi o segredo do sucesso do Vasco em cada temporada, que foi magnífica. O Vasco se destacou em relação aos outros clubes. Por que se destacou? É isso que vai ser falado na palestra. E, obviamente, vamos fazer uma projeção também para o que está acontecendo no presente e o que vai acontecer no futuro, e o que a gente espera que aconteça no futuro. Bom, perdão aí até a mensagem em tom de desabafo aí, mas fica o convite. Falem comigo, se quiser participar, mesmo que você não seja de Niterói, se quiser sair do Rio para curtir essa palestra, pode fazer um contato comigo, você vai me achar facilmente aí no Facebook. Se você já tiver meu WhatsApp, pode mandar mensagem. Quiser participar, é importante confirmar a presença, ok? Temos a lotação, acho que a capacidade do auditório é inferior, acho que é de 60 lugares. Então é importante confirmar a presença. Bom, segue daí, Sérgio. Eu já vou finalizando por aqui. Perdão, antes de te pedir para seguir, Sérgio, eu vou só dar um recadinho aqui do basquete. As categorias de base do basquete seguem bem, voltaram aí do período de férias aí, em julho nós tivemos poucos jogos, porque a garotada também estava de férias, e já voltou ganhando jogos estudantis, acho que, se não me engano, é a categoria até 15 anos, venceu novamente o Colégio Santa Mônica. Eu fico até com pena dos alunos do Colégio Santa Mônica, porque são fregueses do Vasco. A gente sempre vai para esses campeonatos intercolegiais e o Colégio Vasco da Gama vence o Colégio Santa Mônica. Isso tem sido muito frequente. São vitórias até apertadas, mas são vitórias frequentes. Ainda bem. Então, acho que é isso daí, Sérgio. Segue daí. Acho que você vai passar para os esportes amadores. E eu já vou me despedindo por aqui. Deixo um grande abraço para todos, saudações vascaínas. E hoje eu vou roubar um pouquinho da fala simbólica aí do de Noel e vou dizer o seguinte: Eurico vive e Calçada vive também. Juntos o Vasco foi muito forte. Grande abraço. Muito bem, agora o Rodrigo Alonso para falar do futebol de base do Vasco. Vamos lá, Rodrigo. Bom, vamos lá. Na quarta-feira, Brasileiro Sub-20, o Vasco enfiou uma goleada no Atlético Paranaense, né? 5-2. Gabriel Peck marcou 3 vezes, Caio Lopes e Lineker complementaram o resultado. Então, aí, parabéns à garotada do Sub-20. O Vasco se recuperando aí na competição depois de ser garfado contra o Flamengo. No sábado, Taça Rio Sub-20, o Vasco empatou com o Madureira em 1-1. O gol do Vasco foi do Roger. Ainda no sábado, Copa do Brasil Sub-17, o Vasco enfrentou o São Luís e venceu por 3-0. O jovem Arthur marcou 3 vezes e o Vasco garantiu, então, vaga já na próxima fase da Copa do Brasil Sub-17. E finalizando aí divisões de base, na Taça Rio Sub-15, o Vasco derrotou o Fluminense por 1-0, gol de Jonathan. Passa a bola aí para o Yuri Gaspar. Microfone aí, Yuri. Tá sem som ainda. Eu acho que ele tá sem som aí, Maganha. Vamos passar a bola então aí, porque tá sem som, Yuri. Não tá saindo teu áudio, não.
Muito bem, então vamos continuar. Vamos continuar por aqui. Vamos, então, ler as mensagens dos nossos ouvintes. Augusto Aristides Jataí, do Japão. Boa noite a todos os ouvintes deste maravilhoso programa semanal que é o nosso Casaca no Rádio. Boa noite ao Sérgio Frias, Yuri Gaspar, Eduardo Magalhães, Rodrigo Alonso e de Noel Santana. Eu contava com mais 3 pontinhos nesse confronto diante do CSA. E, pelo jeito, o VAR mais uma vez entrou em ação e nos tiraram 2 pontinhos que irão nos fazer muita falta na hora da onça beber água. Foi um empate decepcionante e é nisso que dá tirar os jogos do nosso caldeirão de São Januário. Deixo as minhas condolências à família do Antônio Soares Calçado, aos vascaínos e me junto ao eterno, que se junta ao eterno presidente Eurico Miranda. Sem Calçado, nosso eterno presidente Eurico Miranda não existiria e, evidentemente, ao contrário, sem a presença do presidente Eurico Miranda, o Calçada teria terminado o seu período no Vasco gerindo o clube com o provável mesmo insucesso que teve na gestão última dele, sem a presença do Eurico entre 1983 e 1985. Roque, após ler a nossa coluna Histórias e Lições, a união de todos os vascaínos de bem, o sonho de todo vascaíno de verdade. Luiz Paulo, parabéns ao Casaca por contar de forma verdadeira a história do nosso amado clube. João Paulo de Americana, por isso sou Casaca, após ler a nota Histórias e Lições. André Luiz, estarei presente, Casaca sempre, doutor Eurico vive. Vasco da Gama, Schutz, esse programa é muito bom, deveria ser mais assistido. Aqui você ouve a verdade sobre o péssimo momento que atravessa o clube, mas a maioria gosta de enroladores como o Campelo, que está destruindo o clube. Marcelo Filar do Recreio, bom programa, amigo. Se puderem falar sobre a viagem do Campelo à Europa. Vou falar aqui rapidamente, foi uma decepção para alguns que entendiam que o presidente Alexandre Campelo viajaria à Europa e conseguiria valores, patrocínios, etc. Isso não aconteceu, mas também, sinceramente, não eram tantos que acreditavam assim, que isso ocorreria a partir de uma viagem do presidente atual do Vasco à Europa. Mas, de fato, criou uma certa decepção, porque houve alguma expectativa. André Vinícius, boa noite, família vascaína. André Luiz, grande Alonso, Casaca sempre. Sérgio Frias, presidente. Rodrigo Alonso, vice. Jean Carlos da Cunha, Sérgio, todos os casaquistas, boa noite. Fábio Alves Magalhães, esse será o eterno presidente do Clube Regatas Vasco da Gama, Eurico Miranda. Cláudio Fernandes, salve, salve Casaca, boa noite a todos. Outra do Fábio Alves Magalhães. Euricão das Massas, atenção vascaína, é o Vasco nada, tudo, Casaca, 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 a turma é boa, é mesmo da Fusaca. Vasco, 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 eu já lutei por negros e operários, te enfrentei e venci. Fiz São Januário. Marcelo Espelta, boa noite, Casaca. Maurício Ferreira, boa noite, casaquistas. Casaca, a única voz verdadeiramente em defesa do Vasco. Outra do Maurício Ferreira. Marquinhos só teve agora atuações ridículas. Marcelo Gomes dos Santos, VAR pro apito que... E o Vasco empata com o fraquíssimo CSA todo desfalcado. Palmeiras contratou 2 centroavantes sem pagar pelas transferências. Um deles até sem pagar os salários. Vasco sem centroavante, homem de criação vai chegar aonde? Além do VAR, elitista, agora de novo querem obrigar o clube a virar empresa. Maganha, o Mago Mor, persista, a plataforma é muito legal. E o nosso Marcelo Gomes do Santos, evidentemente, que está convidado aí para o evento, ele que mora em São Gonçalo. JC Abreu, um grande abraço a todos e que Eurico e Calçada olhem por nós lá de cima. Vamos ver se temos mais algumas mensagens aqui. Sim! Paulo Fernandes, um abraço. Sérgio, excelente live, um abraço a você. Paulo Eduardo, saudações vascaínos, um abraço a todos. Boa sorte ao nosso Vascão, saudações a você, a Luciana. Luiz Antônio Rocha Vieira, obrigado. Eurico vive. Bruno Tadeu Lopes Borba, Eurico vive, eterno. Álvaro Castro, nós queremos o Max e fora o golpeiro. Carlos Barros, boa noite, amigos casaquistas. Eurico eterno. Sérgio Pereira da Silva, fala Sérgio. Fala Sérgio. Eu respondo daqui. Fabrício Amaral, saudações vascaínas. Casaca, Fábio Alves, outra do Fábio Alves Magalhães. O Vasco com Casaca está seguro, o Vasco com Casaca está guardado, o Vasco com Casaca está combatente contra as atrocidades da mídia da CBF, Arbitragem Globo. Euricão das Massas. Haroldo Brantes, boa noite, um grande abraço. Maurício Canedo, boa noite a todos os casaquistas. Saudações vascaínas a você também, Maurício. Luciano Lori Vart, impressionante a incompetência e canalice dessa administração. Luiz Antônio Rocha Vieira, Trevinho é Vasco. Elias Rosendo, boa noite. Thiago Souza, boa noite a todos.
Márcia Cavalcante, Vasco, Sérgio Frias, presidente, Bruno Tadeu, obrigado, Márcia, Bruno Tadeu Lopes Borba, Eurico Vive Eterno, Luiz Antônio Rocha Vieira, outra dele, obrigado, Eurico Vive, Paulo Eduardo, mais uma dele, saudações vascaínas, abraço a todos e boa sorte ao nosso Vascão, um abraço ao Sérgio, Tiago Azevedo, abraço a todos, muito boa live, Luiz Antônio Rocha Vieira, Eurico Vive, Marcos Ruas, Sérgio Frias, Casaca neles, Paulo Eduardo, perfeito, Sérgio, é exatamente este o meu prisma, Eurico Calçada, está aí a mensagem de todos os nossos ouvintes nessa estreia desse programa Casaca no Rádio, numa nova plataforma. O programa foi extenso hoje, nós vamos rapidamente ao recado final dos nossos comentaristas para poder encerrarmos. Vamos lá, iniciando pelo nosso Dinoel Santana, o primeiro e único. Sérgio, posso eu? Vamos lá, diga lá, Yuri. Não, porque aí eu já aproveito e falo um pouquinho dos esportes olímpicos e demais esportes do Vasco. Deu algum probleminha no meu microfone aqui, peço desculpas aí a todos. Bom, vou falar primeiro destaque, o atletismo do Vasco. A galera lá, a equipe do Vasco de atletismo foi pentacampeã, ou seja, 5 dos últimos campeonatos consecutivos, então parabéns, galera do atletismo, superação 1000, no estadual adulto, categoria do estadual adulto. Então, parabéns aí, a gente está mandando bem aí hegemonicamente, né? Destaque na natação paralímpica, a gente sempre destaca a nossa natação paralímpica, então mais ainda. Então, a Lídia Cruz conquistou 2 ouros e 1 prata nas Paralimpíadas Universitárias. Parabéns aí a Lídia Cruz e a toda a galera do Vasco da natação e da natação paralímpica também. Futebol de 7, o nosso mais conhecido como Expresso 7, a gente está sempre falando dessa galera que joga lá no Clube Axis na Barra, um lugar muito acessível e de graça, 0800. Arrebentou Madureira pelo Carioca, 11-1, então parabéns aí, goleada histórica, 11 gols, muito bom. Agora o destaque é no boliche, o Vascão foi campeão carioca de duplas. Então, parabéns aí a galera, o técnico Márcio Vieira, Marcelo Suartz. Então, parabéns aí, também representaram o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima. E a Lúcia Vieira também, que é nossa campeoníssima e está sempre levantando medalhas para o Vascão. Bom, o próprio Marcelo ganhou a medalha de prata no Pan de Lima, como eu disse. E, para finalizar, o Beach Soccer o Vasco confirmado na Copa Libertadores da América. Então, parabéns aí, galera do Beach Soccer. Futebol de praia, eu gosto de chamar futebol de praia. E, enfim, galera do Jorginho que arrebente lá. Vou aproveitar e deixar meu boa noite para todo mundo. Obrigado aí, família vascaína. Que o Vasco melhore e que a gente consiga ganhar agora do Goiás, 7 horas, domingo, lá na casa do adversário. Então, vamos fazer essa corrente total aí para esse novo horário aí das 19 horas, que o Vasco consiga os 3 pontos, são importantíssimos, e vamos com tudo. Obrigado aí a todos, valeu, Sérgio, abraço. Bom, vamos ver se o Dinoel já está possibilitado de falar, senão nós vamos direto para o Rodrigo Alonso. Vamos, Rodrigo, vamos então você com o seu recado. Então, beleza. Boa noite a todos aí. Vamos torcer aí para domingo o Vasco conseguir uma vitória sobre o Goiás, que está vindo aí de várias goleadas, né? Tomou de 6 do Santos. Esperamos que o Vasco atue de uma maneira digna dessa vez. Mandar um abraço a todos aí dos grupos de WhatsApp, na verdade, do Casaca, o Casaca Oficial. E lembrar a todos que as nossas páginas oficiais, que a gente sabe que hoje em dia, nas mídias sociais, as pessoas podem pegar lá a sua foto e criar um perfil e se passar por você. Então, para que não fique nenhum mal entendido, as nossas redes sociais oficiais são o Twitter, @sitecasaca, repetindo, o Twitter do Casaca é @sitecasaca, o Facebook é /sitecasaca e o Instagram é /sitecasaca. Boa noite a todos. Muito bem, deixo aqui um beijo. Vou mandar uma última mensagem. Marcos Ramos, sou vascaíno de coração e moro em Macapá, sou macapaense. Ok, Marcos Ramos, um abraço a você e toda a galera do Amapá, tanto da capital quanto do interior.
Aí dizendo aqui, fala meu nome, a família Ramos, é o amor, meu time de coração. Fala meu nome, tá dito aí, meu caro Marcos Ramos. Deixo aqui um beijo à dona Helena de Niterói, um beijo à minha irmã Claudia Helena, um abraço ao seu Juvenil. Boa noite, Rio. Boa noite, Brasil.